Olá, sou Gilberto Barbosa, está começando mais um programa Missão Mundo. Hoje vamos conhecer um pouco mais da história da Missão Evangélica Kaiowá, que neste ano completa 97 anos de história. Você não pode perder. Convide alguém para acompanhar o nosso programa. Fique aqui comigo. Missão Mundo, com Gilberto Barbosa. É um prazer estar aqui com você mais uma vez no programa Missão Mundo. Hoje vamos conversar com o querido amigo, pastor, reverendo Sérgio Paulo, que vai trabalhar um tema muito desafiador da Missão Kaiowá, mas também do seu atual ministério pastoral. Você pode divulgar este programa e compartilhar para que outras pessoas também sejam edificadas com o que vai acontecer no programa de hoje. Eu quero ler, nesse instante, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, a partir do versículo 34 até o verso 36, naquele contexto onde Pedro vai até a casa de Cornélio, a seguinte palavra: Então Pedro falou, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Nesta passagem eu aprendo que realmente a obra missionária, ela não tem barreira, ela não tem limite. Deus não faz acepção de pessoas e nós também não devemos fazer. Nós precisamos anunciar a Cristo a todas as tribos, povos, línguas e nações. E quando estamos falando de trabalho da Missão Kaiowá, estamos falando de um trabalho muito especial com os indígenas dentro do nosso território brasileiro. E é por isso então que hoje eu recebo aqui no estúdio da Luz para o Caminho do programa Missão Mundo o meu querido irmão e amigo, reverendo Sérgio Paulo Nascimento. Eu vou aqui ler algumas coisas porque esse irmão tem servido ao Senhor em muitas frentes para a honra e glória do nosso Deus. Ele é o atual pastor da Igreja Presbiteriana do Piracá, o nome é difícil, hein? Piracicamirim, na cidade de Piracicaba. Ele é o diretor da Missão Evangélica Kaiowá. Ele também é o diretor da Associação de Missões Transculturais Brasileiras, mais conhecida como a MTB. É o diretor da Associação Presbiteriana de Filantropia de Piracicaba, APFP, o ex-presidente da nossa querida APMT e do Fundo Missionário da IPB. Você já viu que a ficha de serviço desse amado irmão é grande. É com alegria, então, que nós estamos recebendo aqui no estúdio da Luz para o Caminho o reverendo Sérgio Paulo. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Gilberto. É um prazer enorme sempre que estou convidado para estar no seu programa. E para mim é uma grande bênção poder divulgar um pouco daquilo que Deus tem feito durante a vida ministerial e nos locais onde Deus tem permitido que eu atue, né? Então, para mim é um privilégio estar aqui. Espero que possamos juntos, nessa caminhada desse tempo, ser abençoados pelo Senhor e transmitir para aqueles que estão nos vendo e ouvindo o desafio da obra missionária transcultural. Amém. Eu sei que na primeira temporada do Missão Mundo eu tive a alegria de entrevistá-lo e sei que você tem uma relação muito estreita com a obra missionária da nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil, até a sua experiência vocacional, o seu chamado, a questão da Missão Evangélica Kaiowá. Eu ouvi naquela ocasião, mas é possível que alguém não conheça ainda a sua história. Conte para nós um pouco, meu irmão, como se deu o seu chamado, o seu envolvimento com o trabalho missionário ao longo de todos esses anos. Ok, bom, é uma longa história, né? Aliás, coincidentemente, hoje estou fazendo 42 anos da minha ordenação pastoral. Exatamente hoje. Parabéns, meu irmão. Teremos até um culto agora à noite de ações de graças por isso. São 42 anos desde que eu fui ordenado ao ministério. Mas é importante dizer que isso tudo começa, de fato, aqui em Campinas, né? Estamos aqui em Campinas e lá no Campos Elíseos, no bairro do Campos Elíseos, onde eu nasci e fui criado, o meu avô me convidou para ir para uma reunião de oração que aconteceria num grupo da Assembleia de Deus. Uns irmãos conhecidos ali do bairro
e convidou o vovô para ir para essa reunião. Eu estranhei no primeiro momento, porque não era comum, eu presbiteriano, ia. Eu tinha por volta de 14 anos, 13, 14 anos de idade. Assim, recém-entendido, salvo, chamado por Cristo, né? Embora tenha nascido na igreja, de presbiterianos de segunda e terceira geração, ainda não tinha tido um encontro com Cristo, né? De fato, foi nesse período. E aí, então, eu fui com o vovô por uma curiosidade que ele aguçou meu coração de que haveria indígenas ali. E aquilo me chamou a atenção e por isso aceitei ir com o vovô. E como eu era o filho mais velho e ele morava com a gente nesse tempo, e eu sempre acompanhava o vovô para todos os lugares. E aí, quando eu fui, cheguei lá, por assim, surpresa, eu vi esse grupo de indígenas que estavam cantando na língua kaiowá. E aí aquilo me chamou a atenção, né? Falei assim, porque sempre a gente ouvia história, né, dos bugres, meu avô sempre contava as histórias lá do interior de São Paulo, onde minha mãe nasceu, na cidade de Avaí, onde tem uma aldeia, inclusive, dos índios Terenas, e ela nasceu ali, então Sim. foram criados ali. E eu tinha essas histórias, mas nunca tinha tido contato com nenhum indígena, só aquilo que a gente ouvia. E muito pouco a respeito da obra missionária focada com os povos indígenas. E ali, naquele momento, veio, né, com muita clareza, eu não tenho dúvida disso, que Deus me queria nesse ministério. Não entendi muita coisa, adolescente ainda, naquela fase de dúvidas, né? E aí, então, ficou marcado aquele momento ali. E aí o tempo foi passando. Aos 18 anos, então, eu entendi que eu deveria me preparar para a obra missionária transcultural, tanto teologicamente como todas as áreas necessárias para atuar, de fato, com eficácia nesse campo, que é um campo que exige muito. Às vezes as pessoas pensam, não, um missionário que vai ser missionário não precisa de muito conteúdo acadêmico, pelo contrário, precisa ter muito mais. Com certeza, é verdade. Na área antropológica, na área linguística, em todas essas áreas que são importantes você ter ferramentas para poder chegar com o evangelho para esses povos. E aí, então, tudo começou, né? Então, aos 18 anos eu fui me preparar, e aí o meu primeiro ministério foi trabalhar numa equipe, a IPB naquela época não tinha muito envolvimento com essa área, e aí então eu fui trabalhar de parceria com uma organização missionária que trabalhava só com povos nativos, indígenas, e aí eu fiz parte de uma equipe de contato com a tribo Zoé, que fica lá no norte do Pará, quase na divisa com Roraima, e eu fiz parte dessa equipe que fez contato com esse grupo, que era um grupo que ainda não tinha contato com a sociedade envolvente. E a gente trabalhou nesse contato desse grupo. Depois eu fui trabalhar na área de treinamento, especificamente na Guiana Francesa e Oiapoque, com o povo Palicur, que é um grupo indígena também, né? E assim foi minha caminhada. Acabei tendo que retornar, Deus usou, de certa forma, na soberania dele, não é? A enfermidade da minha esposa durante a gravidez do meu segundo filho, e aí tivemos que retornar para o Brasil. E foi quando, então, em 98, o Supremo Conselho me convidou. Eu pastoreava naquela altura a Igreja Presbiteriana de Casa Branca, Sim. da família do Cornélio. Sim. E aí, então, mas não deixei de trabalhar com assessoria, dando assessoria às organizações que atuavam. Então, nunca deixei a questão do campo, né? Certo. Só que estava num outro momento, agora num momento mais pastoral, mas com foco em missões também, sempre. E aí, por isso mesmo, eu fui convidado por algumas organizações para fazer parte desses processos todos de ser uma espécie de um consultor, de alguém que esteve lá no campo, vivenciou o campo, e trazendo essa consultoria. Daí o porquê, então, eu fui para a MTB e fiz parte, e sou ainda o diretor-presidente do DAI, que é o Departamento de Assuntos Indígenas, e também da própria diretoria da MTB, né, do seu conselho gestor. Ele já há mais de 25 anos tem trabalhado assim. Então, todo o meu ministério foi focado de maneira transcultural, todo o tempo. Daí, Junta de Missões Estrangeiras, aí foi me dado a responsabilidade, como secretário executivo que eu era, de pensar um novo momento para a igreja.
E foi aí, então, que em pesquisa e como secretário executivo e relator, eu propus, então, junto com os outros colegas, mais 2 colegas que compôs aquela comissão, da gente transformar a Junta de Missões numa agência presbiteriana de missões transculturais, e daí o porquê do nome, né? Que englobasse também as questões transculturais do Brasil, porque antes era só estrangeiro. Sim. E aí, então, aproveitando a minha experiência nessa área, eu trouxe para a PMT o desafio missionário transcultural no Brasil, que envolvia os povos indígenas, ciganos, quilombolas, imigrantes de outros países que aqui chegaram, e hoje é uma realidade, né? Sim, PMT plantando igrejas, e a gente está com vários grupos aí, indígenas também sendo alcançados pelos missionários da PMT. Então, foi aí que deu essa virada da chave da IPB, que começou a atuar diretamente com os povos indígenas. E o também. ano, você Até falou então, o ano 98? 2000. Ah, em 2000, que nasce a PMT. Que nasce a PMT. Foi aí que começou. Antes disso, tinha uma inserção da Junta de Missões Nacionais, mas foi assim, um momento só, Tá. e acabou não caminhando com o povo Guajajara, no Maranhão, mas o trabalho não foi para frente. O reverendo Norval, inclusive, foi o pioneiro nisso, né? E hoje ele é missionário da PMT, atuando também lá no Maranhão, na tradução, Novos Testamentos e plantação de igreja entre povos indígenas, mas a coisa não avançou. Só veio agora com a chegada da PMT, isso em 2000, é que aí então abriu essa possibilidade, e hoje nós estamos em vários outros grupos. Em paralelo a isso, obviamente, a Missão Kaiowá já vinha caminhando, Sim. embora a Missão Kaiowá não é totalmente da IPB, não é? Ela tem uma parceria com a IPI também. Certo. No seu início, com a Igreja Americana também. Tá. Ela começou junto com a Igreja Americana. Depois, os americanos saíram e ficou só IPI e IPB. Então, não é só da IPB. Entendi. Né? Tem compartilhamos a administração da missão. Né? Hoje com você representa a IPB nessa questão, na Kaiowá. Hoje eu sou o secretário-geral nessas coisas que Deus faz, né? Nesses últimos 13 anos, eu tenho sido o secretário da diretoria e da Assembleia, que nós temos esses 2 órgãos que administram a missão. Então, eu sou o secretário desde que eu assumi, tornei secretário-geral tanto da diretoria como da Assembleia nesses últimos 13 anos. Em paralelo a isso, eu estava na presidência da PMT e na secretaria da Kaiowá. É isso que eu ia perguntar também. O período que você, além de secretário executivo, depois você tornou-se presidente da PMT. Isso, e aí foi por mais de 12 anos, fui presidente, em alguns anos vice, voltando para a presidência, vice, e assim foi durante 24 anos praticamente. Né? Mas a Missão Kaiowá é algo que desde ali daquela experiência, naquele culto, né, quando o seu avô e depois toda a sua formação teológica, seu preparo, a Missão Kaiowá sempre te acompanhou. Sempre. Em todos os momentos que a gente tinha encontros, né, que promovia os encontros do departamento indígena da MTB, sempre que tinha os representantes lá, Reverendo Benjamin, Dona Margarida e outros, aquilo sempre mexia comigo, né, emocionalmente. Então, sempre foi presente. E aí foi algo de Deus, quando em Natal o Supremo Concílio estava acontecendo, eu saí mais cedo. 2014, né? 2014, eu tinha um casamento. Não, 2014, já faz... Foi Natal, né? 11 anos, né? Então, acho que foi lá. Porque 2010 foi em Curitiba, o Supremo Concílio, e 2014 em Natal. Então, acho que foi lá. Então, 11 anos, 11 para 12 anos, né? Nós somos 2015. 11 anos. Isso. 11 anos. Então, nesse tempo aí, o reverendo Roberto me ligou, dizendo assim, nós estamos indicando você para assumir também a Kaiowá. Falei, mas as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu falei, não, é para fazer esse link mesmo, que a gente quer que você esteja lá por esse novo momento, que a gente espera também que a Kaiowá venha passar, enfim. E aí, eu não tive como dizer não, né? Então, afinal de contas, foi onde lá tudo começou, né? Certo. Com esses 5 indígenas que veio para Campinas para divulgar os ministérios da Kaiowá, dos indígenas Kaiowá, e aí eles me desafiaram, né? E não podia... Agora, eu imagino, meu irmão, dentro assim da sua vida como pastor, com todas as responsabilidades, acumular ainda e ter a função pastoral, o pastoreio de uma igreja local. Imagino que sempre uma das suas ênfases a obra missionária, a conscientização da igreja se envolver com o projeto missionário, né? Sim. Eu tenho como filosofia ministerial
3 áreas de atuação, sempre com foco em missão. Então, eu trabalho missão local, que é missão urbana, que é a expansão local, plantação de igrejas, congregações, enfim, tudo que envolve a igreja local, nesse foco voltado para fora dela. E, consequentemente, no âmbito nacional e transcultural, né? Então, sempre é esse tripé. Então, pastorei poucas igrejas, mas as igrejas por onde eu passei, sempre foi esse foco, né? Esse enfoque dado. Sim. Local, nacional e transcultural em todos os sentidos, seja nacional, seja fora. Então, hoje a gente é parceiro, né? Minha igreja é parceira de vários projetos missionários, tanto dentro quanto fora. Certo. Né? Nós até tivemos já aqui programas recentes em que falamos muito da igreja que apoia, da igreja que é parceira, que realmente é, de fato, uma igreja missionária, né? Porque é uma pena, nós vemos, às vezes, estamos aproximando aí de um mês que é considerado o mês de missões, né? Agosto, aniversário da IPB, e algumas igrejas acham que falar de missões é somente nessa época. Graças a Deus isso tem mudado. A gente tem percebido aí igrejas compondo grupos de apoio missionários, trabalhos sendo feitos ao longo do ano, viagens de curto prazo, o trabalho dos pastores, né, conscientizando o rebanho, e o próprio pastor. Né, eu falo isso também porque eu sinto esse desejo de me envolver mais. Né? Conversávamos um pouco antes do início do programa, do meu desejo de estar mesmo em loco ali num campo, para levar também parte da igreja comigo. Eu acho que vai ser uma experiência riquíssima, eu né? entendo, inclusive até domingo eu preguei sobre isso, né, sobre a grande comissão, porque quando você vai para o texto de Mateus, você vai perceber que os discípulos, alguns dos discípulos que Jesus tinha dito para ir para Galiléia, que lá eles encontrariam com eles, e ao encontrar com eles, nos diz lá que dentre os 11, alguns duvidaram, outros não, né? Obviamente, mas alguns duvidaram. E Jesus não os questionou por causa da dúvida deles. Simplesmente diz para eles, olha, vocês agora têm um propósito, embora não foi com essas palavras, mas agora ide fazer discípulos de todas as nações. Então, esse é o propósito da igreja. Esse é o que é a essência do ser igreja, é fazer discípulos. E aí, para eu fazer discípulo, eu tenho que chegar. Primeiro com o evangelho. Claro. Eu não vou discipular alguém que ainda não creu. Então, eu tenho que levar o evangelho, né? Cristo, o caminho. Então, a pessoa se converteu, aí é um processo de crescimento, desenvolvimento dele espiritualmente, maturidade, enfim, tudo que envolve essa caminhada com Cristo. Então, às vezes, eu ouço algumas pessoas dizendo assim, mas qual é o meu propósito? Né? Hoje fala muito de propósito, né? Igreja com propósito, vida com propósito. A gente já tem um propósito. O propósito é fazer discípulo. Exatamente. Ser discípulo e fazer discípulo. Ser discípulo e fazer discípulo. Todas as nações. Exatamente. Não importa. Todos os povos étnicos. Tem o do Senhor ali. Então, Sophia Miller, uma grande missionária que sempre foi alguém que me impressionou muito, eu tive, inclusive, conhecendo os lugares onde ela passou, lá na região amazônica, ela dizia sempre isso, olha, eu tive um chamado e obedeci. Então, para mim, é uma questão de obediência só. Exatamente. Ou você obedece ou não obedece. Ou você faz discípulo, ou não. E aí você está em desobediência. Simples assim. Porque Jesus disse para fazermos discípulos. Ou somos da grande comissão, ou somos da grande omissão. Né? E, aliás, existe um livro com esse título. A Grande Omissão, que vale a pena ler. Né? Eu tive o prazer de escrever a orelha desse livro. Na verdade, foi traduzido para o português, por uma organização missionária, e que teve como principal escritor, mas são várias pessoas, o filho de um missionário que foi morto dentre aqueles missionários lá do Equador. O Steve Sand. Que é filho do Sandy, que foi morto lá. E ele escreveu esse livro, que fala da grande omissão da igreja durante esse tempo todo. Então, é um livro até interessante para ler, que é desafiador, todos os apontamentos que estão ali naquele livro, para que a igreja entenda o seu papel e o seu propósito principal. Nós sempre até definimos, né, o papel da igreja, adorar, glorificar a Deus e proclamar. Mas muitas vezes a gente percebe, eu falo isso até, de certa forma, olhando para a minha própria vida, né, é uma reflexão que eu preciso fazer sempre, de que às vezes a gente cria uma estrutura tão pesada na igreja que ela vai se desviando do verdadeiro propósito dela. E aí, às vezes, até o reverendo Ronaldo Lidório também fala, nós precisamos defender a nossa fé, mas nós precisamos proclamar a nossa fé.
Que às vezes a gente fala, não, nós temos aqui, né, e temos mesmo, louvado seja Deus por isso, a sã doutrina, a palavra, uma igreja bíblica séria, mas às vezes a gente não vê isso se traduzindo numa prática de ação mesmo, de avanço missionário. Graças a Deus a nossa igreja tem feito isso, mas nós temos que ser realistas que ainda poderíamos fazer mais em relação à dimensão não só do nosso país, que é uma dimensão continental, como o desafio do mundo, né? Sem dúvida. Eu posso dizer assim, né, porque eu participei desse processo nesses últimos 25 anos, com a criação da PMT e tudo isso, tudo o que trouxe como consequência disso, né, que é algo que para mim foi o grande divisor de águas. A chegada da PMT, não é porque eu estava diretamente ligado, mas a chegada da PMT lá em 2000, e junto à PMT também foi aprovado a filosofia de missões, que até então a IPB não tinha. Tinha os órgãos, mas não tinha uma filosofia. E com a filosofia e a criação do Fundo Missionário, que colocou aí 52%, depois 54% dos recursos com esse foco missionário da igreja, que é para isso que os recursos devem ser canalizados, a igreja deu esse boom de crescimento, né? Hoje são mais de 300 missionários na PMT. Quando eu assumi lá, era 60 e poucos campos. Sim. Então, hoje tem mais de 42 países, mais de 300 missionários. Então, a igreja avançou muito. Junta de Missões Nacionais também, consequentemente, plantando igreja em vários lugares do país. Aqui mesmo, com os indígenas, com o cigano, com outros grupos, né, oriundos de outros países que aqui estão, enfim, os imigrantes. Então, isso tudo aconteceu nos últimos 25 anos. Então, eu posso dizer, assim, de alguém que participou por dentro, né, de todo esse crescimento e essa expansão. Claro, tem muito o que fazer, muito. Mas temos que celebrar e render graças a Deus por esse avanço, né? Foi um avanço, assim, exponencial. É verdade. Nos últimos 25 anos da IPB nessa área. E a gente precisa continuar avançando. Ainda há muito o que fazer. Que bênção. Eu me lembro que eu fui ordenado no ano 2000, em dezembro de 2000, e um ano e meio depois nós fizemos a primeira conferência missionária na igreja que eu pastoreava, e eu levei o reverendo Gessé Almeida Rios, depois eu levei o reverendo Marcos Agripino. Era uma igreja pequena, e as pessoas até falavam assim, mas você vai trazer esses... Eu falei, esses irmãos são acessíveis. O reverendo Gessé estava em Londrina, a Yolanda estava em tratamento aqui, o reverendo Marcos Agripino, já como executivo, foi um trabalho maravilhoso. E eu falando para aquela igreja que nós tínhamos que, não importando se éramos pequenos, como, por exemplo, Filipos, era uma comunidade que foi tão parceira de Paulo, nós tínhamos que nos envolver com esse trabalho, né? Então, eu lembro que eu via muito, desde a reunião do Supremo de 2002, depois, essa pujança que estava nascendo na conscientização missionária da nossa igreja. Eu só tenho que agradecer a Deus por esse privilégio, Louvado porque é um seja privilégio Deus. grande de fazer parte dessa história. E é algo que eu sempre almejava, né? De ver a nossa denominação, minha igreja, né, dos meus avós, dos meus pais, tendo esse olhar. E que não tinha, de fato não tinha. Tanto é nos anos 90, quando eu fui me preparar, não havia, o seminário não tinha foco nenhum em missão. Pois é. Então, você pega lá o currículo, né, que existia na época. Hoje melhorou um pouco, mas ainda tem muito que melhorar nesse sentido. Não era o foco. O foco era muito acadêmico, é muito para dentro, né, pouco para fora. E aí, com a criação do Plano Missionário Cooperativo, depois a PMT, e, consequentemente, o que aconteceu com a Junta de Missões Nacionais também, que ampliou mais sua visão e tudo mais, isso abriu muito com a CNE na época, né? Comissão Nacional de Evangelização, depois a PECOM. Então, isso tudo fez com que a igreja se despertasse, né? Para olhar para fora. Certeza. E a gente faz parte dessa história mais recente, né? É bênção. E louvado seja Deus por isso. Eu só tenho que agradecer a Deus por ter participado desse processo. E olha só, além de tudo isso, que para a glória de Deus você se envolveu, tem estado aí ativo, lá na cidade de Piracicaba, cidade onde você está atualmente pastoreando, você está envolvido com um outro grande projeto lá, uma coisa tão especial, né? Que é ali deixa eu até pegar aqui minhas anotações, porque eu achei bem interessante, a Associação Presbiteriana de Filantropia de Piracicaba, a APFP. Conte para nós um pouquinho, a gente vai falar depois de Missão Kaiowá,
Tem um vídeo aí muito especial de uma pessoa também que tem tudo a ver com a história da Missão Kaiowá, Sim. que nós vamos colocar daqui a pouco aqui. Mas conte para nós aí em que consiste esse trabalho. Bom, dentro desse meu tripé ministerial, quando eu penso igreja local, eu penso plantação de igrejas, também, né, novas congregações, abrir pontos de pregação e congregação, enfim, plantar igreja no âmbito da cidade, mas eu também tenho esse olhar para o social. Né? Sempre tive isso, porque o campo missionário transcultural, ele exige isso. Num primeiro momento, isso vem historicamente, né? Se você pegar o início da igreja presbiteriana no Brasil, com Simonton mesmo, esse envolvimento externo dele foi muito grande também, né? Com um jornal e várias coisas que ele colocou para fora, quando você vê lá até a criação do corpo de bombeiro no Rio de Janeiro, coisas que ele se envolveu no início do seu ministério. Sim. Então, essa coisa de olhar para fora também, né? E isso sempre me impactou desde pequeno, desde que criança. Minha mãe sempre fazia isso aqui no Campos Elíseos, sempre teve esse impacto social de fazer para o outro e, junto disso, estrategicamente levar o evangelho. Então, eu sempre tive isso. Então, por onde eu passei, alguma coisa ficou. Ou escola, ou posto de saúde, como é o caso de São João da Cristina. Né? Nós fizemos um posto de saúde, uma parceria com a prefeitura, para dar atendimento médico, odontológico para as famílias daquela região do bairro. A gente se envolveu nisso. Criei escola lá no Tocantins, né, Sociedade Beneficente Evangélica de Miranorte. Hoje tem o Educandário Evangélico de Miranorte, que eu plantei lá. Que bênção. Então, a gente foi sempre olhando para isso como estratégia para que a igreja ficasse conhecida. Quando eu cheguei em Piracicaba, eu fiz esse movimento de entender a cidade. E uma das carências que eu percebi a partir da própria igreja é que nós tínhamos lá meninos com síndrome de Down, crianças com síndrome de Down. E aí eu me lembrei de 38 anos atrás, 39 anos atrás, lá em Anápolis, eu tive um contato com uma criança que nasceu com síndrome de Down, de uma família da igreja muito pobre, e não tinha condição nenhuma de cuidar daquela criança. E aí eu fiquei preocupado com aquilo e chamei a igreja, um grupo pequeno, a gente estava plantando a igreja, começando com um grupo bem pequeno, disse, olha, nós temos que assumir essa criança. E aquilo ficou marcado. Eu falei assim, gente, o que nós, igreja, temos feito por essas pessoas que têm ou síndrome de Down, ou autista, ou qualquer déficit intelectual. E aí, então, eu comecei a pesquisar e vi que havia essa carência, principalmente para quem tinha acima de 30 anos na cidade. A PAI dava o seu trabalho, tinha uma outra entidade lá, fazia, mas nessa faixa etária havia muito pouco. E que era a faixa etária dessas pessoas que estavam na igreja. E aí eu chamei uma fonoaudióloga aqui, que era membro da igreja, que trabalhava numa dessas entidades, e falei com ela, vamos escrever um projeto? Vamos começar? Eu vou conscientizar esses pais primeiro, desses 2 que tem aqui, e alguns irmãos, para a gente começar uma associação com esse foco, para dar visibilidade para a igreja na cidade. Era pouco conhecida a igreja presbiteriana na cidade. E assim a gente vai dar visibilidade. E começamos com um projetinho chamado Projeto Crescer, que tínhamos lá 8 atendidos de forma voluntária, mas pensando em crescer, questão documental e tudo mais. E junto disso, plantando a igreja. Então, no mesmo local, a gente começou o projeto e a plantação da igreja. Então, a gente dava atendimento durante a semana para essas crianças, que eu chamo de criança, na verdade são adultos, né? Isso é um problema com os meus psicólogos e assistentes sociais, eles ficam bravos comigo quando eu chamo eles de crianças, né? Então, a gente começou e aí foi crescendo e os documentos foram nascendo, aí utilidade pública municipal, utilidade pública estadual, o SEBAS, da assistência social, então crescemos, né? E hoje a gente atende 200 pessoas por dia, temos projetos com moradores de rua, temos um núcleo que atende 24 horas, que são moradores mesmo, construí um prédio de 800 metros quadrados e hoje é a 4ª entidade que mais tem recursos públicos e também federais, estaduais e tudo para atender essa demanda que existe na cidade. Recentemente reinauguramos a Casa de Passagem, que é para acolher os moradores de rua. Temos mais de 100. Hoje eu tenho 42 funcionários. Que bênção, meu irmão. Entre psicólogos, assistentes sociais, cuidadores, que trabalham dioturnamente com essa demanda. Então, nesta igreja você está pastoreando há quanto tempo? Nessa região, nesse projeto? Estou há 25 anos em Piracicaba. Puxa vida. Estou há 25 anos lá. Então, é um bom tempo, né? Com certeza. E aí, voltando lá àquela sua pergunta, a questão da igreja missionária.
Então, eu posso dizer que a minha igreja é uma igreja extremamente missionária. Ah, mas quantos missionários vocês mantêm? Eu. Eu sou o principal missionário da igreja. Sim. Mantido por ela. O conselho da igreja, a junta diaconal e a membresia da igreja me dão toda essa sustentação. Se eles não tivessem ali por trás, eu não poderia fazer tudo isso. Aí me perguntam, como é que eu fui para 24 anos diretor da PMT? Uhum. Nesses 24, 12 anos aí da Kaiowá, servindo a Kaiowá, e tudo isso sendo pastor de uma igreja de 300 membros. Exatamente. Que tem uma demanda todo dia. Qual é a resposta para isso? É porque ela era uma igreja missionária que Ela entendia exatamente. E ela entende que o seu pastor estando na frente, é ela que está na frente. Eu sempre digo isso para eles. Não sou eu que estou indo, é vocês que estão comigo. Senão não há como fazer. Sim. Nós estamos conversando hoje aqui, você está vendo aí, espero que esteja sendo uma bênção para você. Eu estou aqui no estúdio com o reverendo Sérgio Paulo, está sendo maravilhoso rever alguns pontos que eu já conhecia, outros novos que ele está compartilhando do ministério dele. Vamos agradecer a Deus por esse amado irmão que hoje celebra 42 anos de vida ministerial. Nós vamos fazer um pequeno break e na sequência, quando voltarmos, eu vou soltar um vídeo para vocês, mas eu vou anunciar antes, tá? De alguém que tem muito a falar também da história da Missão Kaiowá. Até daqui a pouco. Jesus, a fonte das águas vivas. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Estamos de volta aqui com o programa Missão Mundo, hoje com o tema Missão Kaiowá. Conversamos já no primeiro bloco com o reverendo Sérgio Paulo, que tem uma relação muito próxima com a Missão Kaiowá, com a APMT e com outros órgãos onde ele tem servido a Deus. Eu prometi no bloco anterior que nós agora iríamos assistir um vídeo de um outro pastor querido, missionário da nossa igreja, e que tem muito a ver com a história da Missão Kaiowá. Mas eu vou deixar que ele mesmo conte, é claro que será de forma resumida, um pouco da sua história com a Missão Kaiowá. É o nosso querido irmão Gerson Troquês. Veja só o vídeo que ele nos enviou. Olá, queridos irmãos do programa Missão Mundo. Quero saudar a cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me alegrando também, com o irmão Cornélio, com o irmão Arthur e também com o pastor Gilberto, pelo recomeço das gravações do programa, que já foi antes muito abençoador e com certeza continua a ser esse instrumento nas mãos de Deus para falar sobre missões, para trazer informações, para despertar sobre isso, que é tão importante essa parte de todos nós como Igreja do Senhor. Também aproveito para agradecer as orações por nós que estamos trabalhando no Senegal, os trabalhos de plantação de igrejas, a formação de obreiros e outras mais frentes de atuação. Mas o objetivo hoje é a gente falar sobre a Missão Kaiowá, E eu, como filho de missionários da Missão Kaiowá, a minha trajetória toda está ligada a este trabalho tão importante, que fez e faz a diferença na vida de tantas pessoas. Então eu, como filho de missionário, cresci no meio indígena, inclusive nasci naquele hospital ali em Dourados, o Porta da Esperança, e depois eu tive o privilégio, na minha juventude ali, também de participar como missionário da Missão Kaiowá. Depois que eu já era também pastor presbiteriano, eu pude servir em funções de liderança e até hoje, e também estou ligado em visitas aos obreiros, amizade com os irmãos, colegas missionários da Missão Kaiowá. E eu louvo a Deus pela existência deste trabalho, que faz realmente uma diferença que só Deus sabe, não é verdade? Só Deus sabe a importância na área espiritual, educacional e de saúde. Muitos obreiros ali, não indígenas, juntamente com os indígenas, servindo ao Senhor,
transmitindo essa mensagem maravilhosa de salvação em Cristo Jesus. Então, a minha gratidão a Deus, o meu testemunho pessoal, né, de ter a minha vida toda relacionada com a Missão Kaiowá e de poder também já ter participado e de continuar em oração e fazendo o que da minha parte for possível para que este trabalho continue sempre bem e sério, como tem sido, né, nestas muitas décadas, quase uma centena de anos. Louvado seja Deus por este trabalho da Missão Kaiowá e por todos que fazem parte. Um abraço fraterno a todos que participam no programa Missão Mundo neste dia. Muito obrigado, reverendo Gerson, por ter participado do programa de hoje, por ter compartilhado conosco um pouco da sua história ligada à Missão Kaiowá. Um forte abraço ao querido irmão. E também, eu esqueci de falar na abertura do programa, mas ainda está em tempo, nós temos um segundo convidado, ele não está aqui no estúdio, mas está lá na Missão Kaiowá e nós vamos conversar com ele, que é o pastor Carlos Mas, o atual diretor executivo da Missão Kaiowá. Eu quero dar boas-vindas a ele aqui no programa Missão Mundo e ele vai contar um pouquinho para nós da Missão Kaiowá, desse momento atual, dos seus desafios. Seja bem-vindo, meu irmão. Gilberto, muito obrigado. Que alegria falar com o irmão, falar também com os ouvintes, todos aqueles que assistem a um programa tão precioso. Muito obrigado, viu? Saudar aqui o reverendo Sérgio, amigo de longa data, meu diretor, meu companheiro de ministério. Reverendo, a Missão Kaiowá é essa beleza de agência missionária, né, tão preciosa, especialmente para o movimento missionário indígena no nosso país. Nós estamos completando agora, daqui mais algumas semanas, 97 anos de vida, 97 anos de ministério, precioso entre especialmente as etnias Kaiowá, Terena e Guarani. Aqui no nosso Dourados Precioso, né? Nesse Cone Sul, aqui no Centro-Oeste, no Mato Grosso do Sul, e vivendo esta preciosidade de espalhar a mensagem a todos aqueles que precisam ouvir, especialmente Kaiowás, Terenas e Guaranis. Queria falar um pouquinho aqui do nosso Instituto Bíblico, por exemplo, o Instituto Bíblico Felipe Landes, com 11 alunos de 5 etnias diferentes neste momento. É um instituto que tem formado tantos evangelistas ao longo dos anos, e a beleza é que nós os formamos e depois os devolvemos para suas aldeias, onde eles continuam a pregar a palavra, ensinar o evangelho aos seus patrícios, aos seus parentes, né? Lembrar dos nossos alunos, da parceria que a Missão Kaiowá tem com os municípios Dourados, Amambai, Porto Lindo. Nós temos mais de 2.300 crianças matriculadas nas nossas escolas, nos nossos colégios, com essa parceria tão preciosa, né? Crianças que têm a oportunidade de não somente estudarem, mas estudarem também com professores indígenas, com muitos irmãos e irmãs que, além de ensinar as crianças, ainda pregam a palavra, ensinam a criança no caminho que ela deve andar. Então, é uma preciosidade. Muitos dos homens preciosos, mulheres preciosas que nós temos hoje na sociedade, passaram pelos colégios da Missão Kaiowá em parceria com os municípios. Lembrar aqui do nosso Hospital Porta da Esperança, que o reverendo Sérgio conhece tão bem e nos ajuda tanto, um hospital de média complexidade, um hospital que atende preferencialmente, né, prioritariamente os indígenas da nossa região. Este hospital é uma preciosidade, reverendo. Nós precisamos orar, investir, ele não pode absolutamente fechar suas portas. 64 anos atendendo as etnias indígenas. Nós temos o nosso próprio laboratório de análises clínicas, temos aqui o nosso raio-x, ultrassonografia, nós atendemos pediatria, atendemos clínica médica masculina, feminina. O hospital é uma referência, o único hospital indígena nestas condições do nosso país. Isso é uma preciosidade para a nossa igreja, e a gente precisa celebrar, né? São mais de 7 mil. Este mês aqui, há 3 dias atrás, fechamos
o mês de junho, 7.707 procedimentos ambulatoriais no nosso hospital. É uma coisa preciosa, não é? São mais de 20 radiologias, serviço de radiologia sendo feito aqui por semana, e, enfim, é muita coisa preciosa que o nosso Hospital Porta da Esperança oferece aos nossos indígenas. Começamos agora Sim, sim. Inclusive, eu tive o privilégio já de entrevistar, na primeira temporada do Missão Mundo, um trabalho que foi realizado no período da pandemia. E algo que me impactou muito foi o trabalho que vocês realizaram, com todos aqueles cuidados que tínhamos que ter tomado. E o hospital foi uma bênção para não só os indígenas, mas para a região na época, em relação àquela questão da Covid. Eu me lembro na época que realmente foi algo assim que foi algo digno de nós rendermos graça. Estávamos atravessando um período extremamente delicado, difícil, mesmo assim, com toda aquela complexidade, Deus ainda guardou e abençoou esse trabalho tão especial que o seu hospital realiza e realizou naquele dia, né? Exatamente, reverendo. É uma referência, na verdade, viu? É uma preciosidade aquilo que a Missão Kaiowá oferece através do Hospital Porta da Esperança. Agora, há cerca de 2 meses, começamos um programa novo que é voltado para a primeira infância, 0 a 5 anos. Identificamos aqui na nossa região muita desnutrição severa. E essa desnutrição, então, nos levou ao programa que é hoje a Kaiowá Nutri. Sim. É uma parceria com a Casa Nutri, que é uma associação que já existe, uma associação de médicos, irmãos e irmãs que fundaram essa associação lá na Universidade Federal de Minas Gerais. E eles, em parceria conosco, então, estamos atendendo agora as nossas crianças que estão com alguma situação grave, severa na área da desnutrição. É um programa belíssimo que nós temos também, não é? É já reconhecido aqui pela nossa Secretaria de Saúde, já temos parceria com o nosso pessoal aqui, atendemos as crianças, triamos as crianças, elas têm atendimento médico, depois tratamos a questão de verminose, entramos com a medicação multivitamínica e uma pesquisa muito preciosa que aconteceu anos atrás em universidades americanas, nós oferecemos para elas 2 ovos por dia. 2 ovos por dia, 90 dias é o suficiente para você retirar uma criança de uma situação de desnutrição severa e já colocá-la num patamar em que os olhos vão brilhar, como a gente fala, sabe? Sim. Então, esse programa também é muito precioso que estamos fazendo com as crianças, a primeira infância, 0 a 5 anos. Em janeiro, para o irmão ter uma ideia, nós estávamos numa reunião com o secretário de saúde e ele nos relatou que 2 crianças tinham morrido na nossa reserva aqui no Jaguapiru, 2 crianças morreram de desnutrição. Esta é uma coisa que precisa impactar o coração da nossa igreja. Nós não podemos permitir que uma criança entre 0 e 5 anos morra no nosso país, numa reserva indígena como a nossa, de desnutrição, falta de alimento, necessidade alimentar. Então, esse é um programa que clama ao nosso coração e nós temos colocado o hospital, os nossos médicos, enfermeiras e todo o nosso pessoal à disposição para suprir essa grande necessidade. Começamos aqui com 2 aldeias, Jaguapiru e Bororó, que o reverendo Sérgio conhece muito bem, mas vamos expandir. Nós queremos expandir muito, queremos expandir o máximo possível, né? E certamente Deus vai nos dar essa oportunidade e vamos ter igrejas, irmãos se associando aqui à Casa Nutri, a Kaiowá Nutri, para a gente chegar até essas crianças tão necessitadas nesses dias. Eu vou colocar o nosso querido reverendo Sérgio Lima. Sérgio Lima não, Sérgio Paulo. Então, o Sérgio Lima é um amigão meu, mas agora é o Sérgio Paulo que está aqui na minha frente. É muito Sérgio, né? Mas o reverendo Sérgio Paulo, que também conhece bastante o pastor Carlos, pode, além do que ele já mencionou para nós, falar conosco também, ou trocar algumas informações com o pastor Carlos do que está acontecendo atualmente lá na Missão Kaiowá, de desafio, como a igreja pode se envolver ainda mais com esse trabalho, que é um trabalho abençoador.
Sim, até nesse sentido, o Carlos pode até dar o desafio e depois colocarem aí o Pix nosso, né? Sim, sim. A minha igreja tem participado também, muitos irmãos já estão participando. Você pode, com R$ 15, comprar uma cartela de ovos para atender essa demanda. Uhum. Então, a gente precisa desse apoio também para que esses ovos sejam levados até essas crianças e esse processo aconteça. Então, você pode fazer parte disso também. Sim. Não é só a missão, né? A missão existe porque existe a igreja. Então, ela Claro. nasceu há 97 anos com esse propósito de trabalhar essa população em todas as áreas da vida, espiritual e física, né? Por isso, hospital e Sim, escola, enfim, tudo que temos lá. Então, eu gostaria até que o Carlos colocasse aí um pouco mais quantos ovos são. Uma cartela tem quantos ovos? Normalmente, então, nosso programa, a cada 15 dias, nós visitamos as nossas crianças, não é? E nessa visita, fazemos a pesagem, a medida, a altura, perímetro cefálico, e então isso é lançado num gráfico, vamos acompanhando nos primeiros 90 dias. E daí, junto com a visita, a cada 15 dias, nós levamos, então, uma cartela com 30 ovos. É claro que numa casa, reverendo Gilberto, você não tem, às vezes, uma criança, você tem várias Sim, crianças. sim, sim. Então, o que nós fazemos? Nós levamos uma cartela e toda a orientação, assistente social, a enfermeira, o médico nos acompanha, damos a cartela, a mamãe, a família já está toda orientada sobre o uso do ovo, porque o ovo é encarado como remédio. O Olha ovo só. é remédio para Que aquela bênção. criança. Então, damos aquela cartela com 30 ovos e depois, para cada criança que está na casa, nós calculamos mais um ovo por criança. Então, vamos colocando essas cartelas nessas casas e não tem como enganar a gente, viu? Porque o gráfico não mente. Mas, olha, você acredita como a gente fica feliz. Eu participo da equipe, vou a todas as visitas. Você não imagina, a nossa equipe é lágrima atrás de lágrima cada vez que a gente visita e a curva daquela criança vai para cima, sabe? Louvado Você seja vê a Deus. mudança no cabelo, na face, né? A criança tomando um outro corpo. Aquilo é uma beleza, uma maravilha. Então, damos os ovos e a cada 15 dias vamos voltando e acompanhando essa criança. A nossa campanha é de R$ 15, porque é quanto custa. Aliás, ontem eu fiquei muito feliz porque eu fui fazer a compra dos ovos e nós compramos aqui em alguém que faz um desconto para a gente e cada ovo estava saindo por R$ 14. Diminuiu R$ 1. Mas a nossa campanha é de R$ 15. Sim. R$ 15 nós compramos uma cartela e com R$ 15 o irmão, a irmã, a igreja já pode abençoar 15 dias de tratamento de uma criança, né? Então é uma maravilha esse programa e nós estamos muito animados e desejosos mesmo de que muitas crianças sejam resgatadas, restauradas através do programa, né? Nós vamos colocar depois como informação o canal oficial, né, o contato oficial da Missão Kaiowá. Creio eu que por lá tem todas as informações, todos os projetos que a Missão Kaiowá realiza, e aí a gente pode colocar isso também. Uma questão, meu irmão, assim, que também além de todas essas informações maravilhosas do Instituto Bíblico, do hospital, desse projeto especialmente agora voltado para as crianças, nós sabemos que no Brasil todo, algumas igrejas, o próprio Mackenzie, sempre faz as viagens missionárias de curto prazo até a Missão Kaiowá. Né? Isso continua acontecendo, isso é bem-vindo. Eu, por exemplo, venho de uma região de São Paulo, tem um querido irmão lá do meu presbitério, que é o reverendo Muriel. Ele é o que capta doações, recursos de São Paulo e manda para a Missão Kaiowá. É um colega meu de ministério de presbitério. E eu vivo falando para ele do desejo de conhecer a Missão Kaiowá. Como que funciona isso? Também por esses órgãos oficiais, no caso, esse contato oficial da Missão Kaiowá, as igrejas têm contato para agendar as viagens? Sim, sim. Nós queremos muito que as igrejas venham, continuamos recebendo. Aliás, acabamos semana passada, sábado, despedimos aqui do presbítero Clineu, que trouxe a sua igreja, 40 adolescentes que estiveram aqui, lá da Moca. Então, o presbítero Clineu esteve com a gente, é um amigo, companheiro de muitas horas na Missão Kaiowá. Acabamos de despedir aqui da equipe dele.
E agora, na próxima semana, não nessa, na próxima semana, estamos recebendo 23 jovens da França, eles vêm da França, Que bênção. acompanhados pelo Ciclo, nosso amigo, nosso companheiro também, Missionário da pastor PMT, a presbiteriano, parceria PMT missionário Caiá. missionário da APMT lá na França, está trazendo 23 jovens da igreja dele, adolescentes e jovens, vão passar aqui 10 dias na Missão Kaiowá. Então, são todos muito bem-vindos. Nós precisamos das caravanas, da ajuda das igrejas, das doações. Isso é precioso para a gente, né? O nosso povo é um povo bastante necessitado, seja a doação do alimento, da roupa, do calçado, tudo isso é muito bem-vindo e as caravanas, elas nos abençoam muito. Nós somos muito gratos a Deus pelas caravanas. Amém. Meu irmão, eu gostaria que você desse uma palavra agora para quem nos acompanha, quem está assistindo Missão Mundo neste dia, sobre esse desafio que o Senhor tem para a sua igreja, né? Conversamos bastante aqui com o reverendo Sérgio Paulo, daquilo que a igreja tem que se conscientizar. O irmão está aí, vamos dizer assim, no fronte com os irmãos aí, na frente da Missão Kaiowá, nesse desafio agora como diretor executivo. Uma palavra, meu irmão, pastoral, uma palavra de desafio para quem nos assiste nesse dia. Obrigado. Obrigado, reverendo. E, por último aqui, não posso deixar de citar as nossas congregações da Igreja Indígena Presbiteriana, 37 congregações com as quais a Missão Kaiowá tem um envolvimento profundo, amplo, né? São irmãos queridos, pastores, missionários, presbíteros, e nós trabalhamos juntos na expansão do Evangelho. Domingo passado eu preguei em uma congregação chamada Ebenezer, aqui na nossa reserva Jaguapiru, e eu lembrei os irmãos que a igreja existe para cumprir um grande mandamento e uma grande comissão. O grande mandamento, Marcos 12, fala para a gente, né, com o Senhor Jesus respondendo aquele escriba, quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás o próximo como a ti mesmo. Não há maior mandamento, este é o maior de todos os mandamentos. Nós existimos para amar a Deus e amar ao próximo, mas esse é o grande mandamento. Mas nós existimos também para a grande comissão que o reverendo Sérgio já citou aqui muito bem, né? Isso é o que move o coração da Missão Kaiowá, eu estava dizendo para eles. É um grande mandamento e uma grande comissão: amar a Deus, amar ao próximo e fazer discípulos de todas as nações. É isso que nos move, né? É isso que move o coração da gente aqui, é isso que a gente ensina para os nossos alunos no nosso instituto, é isso que a gente ensina aqui e vive com os nossos pastores, missionários, nossos presbíteros da Igreja Indígena Presbiteriana do Brasil. É que nós viemos aqui, fomos chamados pelo Senhor para amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, e aproveitarmos todas as oportunidades para fazermos discípulos de todas as nações. E terminei dizendo para eles o verso 20 do capítulo 28 de Mateus, né? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que é que nós fazemos isso, tudo isso? É por causa da autoridade do Senhor Jesus e porque Ele está conosco todos os dias, até que a gente feche os olhos para essa vida e os abra para a mansão celestial. Amém. Eu queria deixar essa palavra: amar a Deus, amar ao próximo e fazermos discípulos de todas as nações. Glória a Deus. Muito obrigado, meu irmão. Eu estou muito feliz em conhecê-lo, ainda que estamos de forma aqui remota, mas quero ter a oportunidade em breve, se Deus permitir, de conhecê-lo pessoalmente. Mas foi uma honra recebê-lo aqui no programa Missão Mundo, ouvirmos um pouco mais do que Deus tem realizado aí através de tantos irmãos e irmãs ao longo da história desses 97 anos de vida da Missão Evangélica Kaiowá. Em nome da equipe do Missão Mundo, reverendo, eu quero agradecer, pastor Carlos, e também a toda a sua equipe aí de trabalho. Transmita o abraço aqui dos nossos irmãos que trabalham aqui na missão, no caso, na Luz para o Caminho, no programa Missão Mundo. E que alegria ter entrevistado o irmão, conversado um pouco contigo. E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Eu que agradeço, viu, Reverendo? Não imagina a alegria de poder participar desse programa e de poder estar aqui com o irmão, né? Admiro muito o seu ministério, é tão precioso. Então, muito obrigado aos irmãos da Luz para o Caminho. E a alegria de estar junto do meu amigo, companheiro, meu diretor, o Reverendo Sérgio. Um abraço para todos. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Um abraço também. Estamos conversando aqui com os nossos queridos irmãos, Reverendo Sérgio Paulo, e agora conversamos com o pastor Carlos Mas. Pastor Carlos, então, diretor executivo da Missão Kaiowá, relatou para nós, e eu fiquei impressionado, Reverendo Sérgio Paulo, com o trabalho. Sabemos que tem muito desafio, né? Os desafios são enormes, mas Deus tem abençoado a Missão Kaiowá, e eu quero agradecer mesmo a oportunidade do nosso programa hoje, estar tendo a oportunidade de falar mais uma vez desse trabalho tão querido das nossas igrejas. Por onde a gente passa, sempre o pessoal fala com um carinho muito grande da Missão Evangélica Kaiowá. E assim como eu também fiz com o pastor Carlos, Reverendo Sérgio Paulo, eu gostaria que o senhor também desse uma palavra para aquele que nos acompanha. Nós já estamos caminhando aqui para o término do programa, que está sendo uma bênção. Eu estou muito feliz de mais uma vez estar contigo aqui. Mas dê uma palavra para nós, meu irmão, nesse momento. Bom, quero também agradecer a participação do Carlos, né, um amigo de muitos anos. A gente trabalha juntos em vários projetos e Deus nos deu o privilégio agora de tê-lo conosco como diretor executivo. Isso para mim é uma grande alegria, um companheirão, um parceiro mesmo. E louvo a Deus pela vida dele, da Rode, sua esposa, seus filhos, netos, bisneto. Ele já é bisavô, novo, né? Sim. Mas bisavô. E tem um ministério fantástico no decorrer de todos esses anos, como diretor executivo que foi de Asa Socorro também, e agora está somando conosco lá, nesse grande desafio, num upgrade que estamos fazendo na Missão Kaiowá. Então, louvo a Deus pela vida dele e a participação dele aqui com a gente, não é? Só para entender também, antes da última palavra aqui, quando estamos falando de uma aldeia, às vezes o pessoal pensa que a aldeia tem 100 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas. Nós estamos falando de 25 mil pessoas. Meu Deus. Então, essa aldeia que ele está falando, onde tem essas crianças, são 25 mil indígenas. Então, nós temos esse hospital para atender as cidades aqui próximas de Campinas e do interior aqui de Piracicaba, que não tem a população que tem aquela aldeia. Então, só a escola tem mais de 1.000 alunos. Então, a escola... É um grande desafio. O hospital... Então, quando fala de 7 mil procedimentos, né, 7, 8 mil procedimentos, a gente está falando de uma população de 25 mil pessoas, 25 mil indígenas. Porque às vezes pode pensar, mas como uma criança numa aldeia de 100 não vai identificar? Não, são 25 mil. É muito. É muita gente. É verdade. Então, só para fechar isso também, é muito importante esse dado aqui. Bom, mas a minha palavra continua sendo aquela, né, do desafio da obediência. Muitas pessoas perguntam para mim, como o chamado se dá, né? Para falar de Cristo para outras nações, outros povos, precisa aparecer um anjo na frente, precisa ter um sonho, né? Não, nada. É só ler a Bíblia. Então, é só obedecer o que a Bíblia diz. Então, a Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino e do rei do reino. Amém. Então, como embaixador do rei do reino, eu preciso ir. O embaixador é aquele que vai para outros lugares, para falar de Cristo, para representar. Então, hoje, Cristo usa a sua igreja. E quem é a sua igreja? Sou eu e você. Então, nós somos essa agência do reino de Deus presente na terra. E nós temos que ir. Não podemos ficar dentro de nós mesmos. Ou então com o nosso ativismo religioso. E que isso nos afasta das pessoas. É verdade. Então, às vezes, a gente tem muito ativismo intro e pouco para fora. Nós somos chamados por Deus, assim como eu fui enviado, eu vos envio. Então, Cristo nos envia e precisamos só obedecer o envio. Essa é a minha palavra final. Amém. Aqui nesse tempo. E eu quero também, Reverendo Sérgio Paulo, agradecer pela honra de tê-lo mais uma vez conosco, nessa segunda temporada agora do Missão Mundo, aqui pela Luz para o Caminho. Que Deus continue abençoando rica e abundantemente sua vida, sua família, cuidando da sua saúde, meu irmão, porque olha... O desafio é muito grande. Parabéns aí pelos 42 anos de vida ministerial. Obrigado. E à frente de tantos trabalhos importantes. E com certeza teremos oportunidade em outros programas de tê-lo conosco. Muito obrigado, viu, meu irmão? Eu que agradeço. Agradeço e estou à disposição. Sempre que precisar, estou aqui à disposição, tá bom? Você então está comigo aqui hoje no programa Missão Mundo, trabalhando o tema Missão Kaiowá. Você gosta dessa obra,
desse trabalho, ore pela Missão Kaiowá. Entre aí no site da Missão Kaiowá, nas informações oficiais, esse projeto nutre. Conheça outros projetos, outros desafios, coloque na agenda de oração da sua igreja, no momento missionário, sempre falando da Missão Kaiowá. Eu agradeço a você que participou do programa Missão Mundo de hoje. Se você deseja rever esse programa, você pode acessar o canal do YouTube, aqui da Luz para o Caminho, youtube.com/Luz para o Caminho, tudo junto. Vou repetir, youtube.com/Luz para o Caminho. Divulgue, compartilhe esse programa. Hoje conversando aqui com o reverendo Sérgio Paulo e com o pastor Carlos Mas e ainda com essa palavra preciosa que foi do pastor reverendo Gerson Troquês. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se ele assim permitir. Missão Mundo. Apresentação Gilberto Barbosa. Produção Cornélio Martins. Coordenação Jaider Silva. Direção Arthur Mendes. Realização Luz para o Caminho. lpc.org.br